Houve um tempo em que a música não era apenas fundo sonoro, ela era companhia. Um tempo em que o rádio ficava ligado até tarde, a fita cassete era rebobinada com uma caneta e a MTV parecia entender exatamente o que a gente sentia. Era juventude, confusão, intensidade e uma vontade enorme de pertencer a alguma coisa. As músicas não tocavam apenas nos ouvidos, elas entravam direto no coração. E foi nesse cenário que uma banda surgiu para dar voz a sentimentos que muita gente não sabia explicar. A Legião Urbana não falava só de amor ou política. Ela falava de existir. E quem viveu aquela época sabe que ouvir Legião era quase um ritual silencioso de identificação. O Brasil dos anos 80 era um país tentando se reconstruir. A ditadura havia ficado para trás, mas suas marcas ainda estavam presentes no cotidiano, na política e na forma de pensar. A juventude crescia em meio a incertezas, sonhos interrompidos e uma sensação constante de que algo precisava mudar. O rock nacional surgiu como uma válvula de escape, mas também como ferramenta de reflexão. Não era apenas rebeldia, era questionamento. As letras começaram a falar de frustração, esperança, fé, medo e futuro. Nesse ambiente social instável, Brasília se tornou um berço criativo improvável. E foi dali que a Legião Urbana começou a ecoar para o país inteiro. A Legião Urbana nasceu quase por necessidade. Renato Russo carregava dentro de si uma sensibilidade intensa, misturada com inquietação e uma visão crítica do mundo. Ao lado de Marcelo Bonfá e Dado Villa-Lobos, a banda foi se formando sem grandes planos comerciais. Eles não queriam agradar o mercado, queriam dizer algo verdadeiro. Os primeiros ensaios, composições e apresentações eram marcados mais por urgência emocional do que por técnica refinada. Havia mais sentimento do que estratégia. E talvez exatamente por isso a banda começou a se destacar. Não era um projeto fabricado. Era um desabafo coletivo em forma de música. Antes do reconhecimento, vieram as portas fechadas. Shows pequenos, pouca estrutura, críticas negativas e um mercado fonográfico desconfiado. As letras longas, densas e reflexivas não eram consideradas comerciais. Muitas pessoas não entendiam o que a Legião queria dizer. Houve momentos de frustração, dúvidas internas e desgaste emocional. A banda não se encaixava facilmente nos padrões da indústria musical da época. Mesmo assim, continuaram. Porque havia algo maior do que o sucesso. Havia uma necessidade real de continuar falando, mesmo que poucos estivessem ouvindo naquele início. Quando as músicas começaram a tocar nas rádios, algo diferente aconteceu. Não foi apenas sucesso, foi identificação imediata. Canções como Será e Ainda é Cedo pareciam traduzir sentimentos guardados há anos. Jovens de diferentes partes do país começaram a se reconhecer naquelas palavras. Não importava a cidade ou a classe social. As letras falavam direto com quem se sentia deslocado, confuso ou em busca de sentido. A Legião Urbana deixou de ser apenas uma banda emergente e se tornou um fenômeno cultural. Suas músicas não eram apenas ouvidas. Elas eram vividas. Com o crescimento rápido, vieram também as pressões. Shows lotados, expectativas gigantescas e uma exposição que nem sempre fazia bem. Renato Russo nunca foi um artista de personagem.
Ele levava para o palco suas dores, seus conflitos e suas fragilidades. Isso tornava cada apresentação imprevisível. Algumas noites eram mágicas, outras tensas. A intensidade que conectava o público também cobrava um preço alto. Internamente, a banda passou a enfrentar conflitos, desgastes e silêncios. Mas mesmo nos momentos mais difíceis, a música continuava sendo o elo que mantinha tudo de pé. A morte de Renato Russo, em 1996, marcou o fim definitivo da Legião Urbana. Não foi apenas o encerramento de uma banda, foi o fim de uma era emocional para muitos fãs. Renato era mais do que um cantor ou compositor. Ele era uma voz que ajudava pessoas a entenderem a si mesmas. Sua partida deixou um vazio profundo. O silêncio que se seguiu foi pesado, mas também respeitoso. Não havia como continuar sem ele. A Legião se despediu sem alarde, deixando para trás uma obra que falava por si. Mesmo com o fim, a Legião Urbana nunca desapareceu. Suas músicas continuam atravessando gerações, tocando em rádios, playlists e corações. Jovens que nem eram nascidos naquela época ainda se emocionam com aquelas letras. Porque certos sentimentos não envelhecem. Eles apenas encontram novos ouvidos. Talvez você lembre exatamente onde estava quando ouviu Legião pela primeira vez. Ou talvez esteja descobrindo agora. Não importa. Enquanto alguém apertar o play, cantar em silêncio ou encontrar conforto nessas canções, a Legião continuará viva. Porque enquanto o rock viver, essa história nunca termina.